Salve lá, meus caros e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui na Academia de Filosofia. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e eu criei a Academia de Filosofia para trazer a filosofia que é complicada para a maioria de vocês por falta de prática, por falta de tempo, e trazer aqui para o YouTube, para o grande público, porque eu acredito muito que a filosofia é da musculatura intelectual. E nunca o mundo precisou tanto de filosofia. De filosofia no sentido de que ela permite a vocês pensar melhor sobre problemas extremamente complexos, como aqueles que nós estamos vivendo no nosso tempo. Bem, o episódio de hoje é sobre o estoicismo. Muitos de vocês pediram, cria aí um episódio sobre os estoicos. Então, cá estou eu. Hoje nós vamos falar sobre Epiteto, que é um dos filósofos mais famosos no estoicismo, e nós vamos mergulhar na filosofia dele, inclusive como é que você pode aplicar isso na sua vida. Bom, antes de eu falar de Epiteto, eu preciso falar contigo de uma coisa. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Para você acompanhar os novos episódios. E também você pode clicar no link que está no descritivo, que é academiadefilosofia.com.br, onde eu estou preparando um monte de curso bacana para você, caso você queira se aprofundar em filosofia de uma forma, entendê-la, né, de uma forma didática. Vamos então parar de rodeios, vamos falar sobre Epiteto. Para eu falar de Epiteto, eu preciso primeiro explicar para você que ele faz parte de uma escola filosófica que se chama estoicismo. As escolas filosóficas é tipo assim, time de futebol, né? Você sabe que um corintiano sempre vai estar vestido ali de preto e branco. Você não vai ver a cor verde num corintiano. Então você precisa entender as características do estoicismo para você entender melhor como que o Epiteto pensa. O estoicismo foi fundado em 308 a.C. por um filósofo chamado Zenão. E tem 3 dimensões ali no estoicismo que é bem bacana você conhecer. A primeira é a lógica, não é? A lógica é a forma que o homem encontrou ali dentro da filosofia de nós pensarmos melhor. Os estoicos vão dizer que o mundo está cheio de engano, que eles chamam de aparências. E você só consegue ver o que está por trás da aparência usando a razão. Então, primeira coisa para você guardar. Se você quiser entender melhor o mundo, você precisa aprender a pensar melhor. Porque só através de um raciocínio mais apurado, você vai ali driblar as aparências do mundo. O segundo ponto é a questão da física dentro do estoicismo. Isso aqui é bem importante também você prestar bastante atenção. Para os estoicos, a natureza, que muitas vezes aparece como natureza, como destino, ele é regido pelo logos. O logos é uma inteligência. Então, tudo na natureza acontece porque tem uma razão, tem uma inteligência que faz as coisas ser do jeito que elas são. Exemplo clássico, que inclusive aparece muito em Epiteto, a morte. A morte é algo natural, é algo que acontece porque existe o logos que assim determina. Os estoicos acreditam, por exemplo, em alma. Então, quando você morre, é natural que o teu corpo, que é uma aparência, ele deixe de existir para que a alma, aquilo que é eterno, possa ali continuar a sua jornada, né? Então você vai separando ali o joio do trigo, aquilo que é aparente daquilo que é permanente. Esse tema aparece muito ali na filosofia dos pré-socráticos, através do processo racional. Mas o importante aqui é o seguinte: tudo aquilo que é natural está sendo conduzido, está sendo administrado pelo logos, por uma inteligência, e é assim. Não adianta você se revoltar contra isto. E a parte da ética, que é a parte mais legal do estoicismo, pelo menos para mim, que é o seguinte: não adianta você ficar se lamentando por aquilo que você não tem. Existem coisas que estão além da sua capacidade, não dependem de você. São coisas que são do mundo, pertencem aos outros, ou são processos da natureza. E aquilo que você tem que se preocupar é aquilo que você consiga
administrar. Aquilo que você não consegue administrar, que está além de você, você não deve se lamentar, não deve ficar de chororô e nem de mimimi. Então, eu mostrei para vocês uma parte da lógica, que é dominada ali conduzida pela razão, uma parte da física, que é um processo natural que é conduzido por uma inteligência, né? E a parte da ética, que é a parte da filosofia que estuda o que nós devemos fazer ou não fazer, para você se preocupar com o seu jardim, né? O jardim do vizinho não lhe diz respeito, porque se o vizinho vai cuidar ou não do jardim, isso está além do seu controle. Falando agora do Epiteto, esse filósofo estoico, né? Eu trouxe o livro aqui que chama O Manual de Epiteto, uma seleção de discursos. É o livro que eu estou usando como referência para fazer esse episódio. O Epiteto, ele foi um escravo. Fala assim, mas como é que ele era filósofo e escravo? Pois é, no final da República Romana, era muito comum as pessoas que tinham muitas posses terem escravos letrados, educados. Tanto é que ele era um menino que, segundo a história, foi vendido pelos pais. Quem o comprou percebeu que o menino era extremamente inteligente e conduziu ele para uma escola. Ele foi educado por um filósofo estoico que só ali lapidou, não é verdade, uma capacidade que já estava ali presente no jovem Epiteto. Depois ele cresce, não se há certeza se ele realmente se tornou uma pessoa liberta ou não, parece que sim. Só para você conhecer um pouco da história dos filósofos, é sempre legal você conhecer a biografia. Com relação à filosofia, que é a parte aqui que nos interessa, a primeira coisa que o Epiteto diz no livro é o seguinte, ele fala do desejo e da aversão. A única coisa que você controla é a sua vontade. A sua vontade, ela tem que estar direcionada para aquilo que você deseja e ela precisa evitar aquilo que você não quer, que ali ele chama de aversão, né? Então, desejo e aversão são controlados pela vontade. Vamos dar um exemplo? Você vai numa festa e você percebe que a galera está começando a usar drogas, né? Tá todo mundo ali cheirando cocaína, muito louco. Pois bem, você controla se essa galera vai pirar ou não na festa? Não, você não controla. Está além do seu controle. Você tem o desejo de usar droga? Vamos supor ali que você, de forma alguma, você queira experimentar droga. Ótimo. Então a sua vontade, ela tem que estar alinhada com o seu desejo e você simplesmente, para não se perturbar, você simplesmente se afasta, daí você aplica a aversão, né? Não quero usar droga, você se afasta dela. Mas as pessoas estão muito estranhas e pode acontecer uma desgraça na festa. Não importa, você não consegue controlar o comportamento das outras pessoas. O comportamento das outras pessoas está além do seu controle. O que você consegue controlar é a sua vontade, né? Você pega e você vai embora, tá? Nesse caso, nesse exemplo. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor, a campanha presidencial. Muita gente sofre. Lembra da parte que eu falei antes, né? Que você não deve se lamentar ou resmungar por aquilo que está além do seu controle. Muita gente está sofrendo se o Lula for ganhar a eleição ou se o Bolsonaro ganhar a eleição. A forma como cada um vai votar não está sob o seu controle. Você não controla isto. O que está sob o seu controle? O seu voto. O seu voto, você vai votar no Lula, vote no Lula. Vai votar no Bolsonaro, vote no Bolsonaro. Isto é com você, faz parte do regime democrático, né? Você tem este direito, mas o resultado das eleições, os desdobramentos das eleições, não está sob seu controle. Então você controla, né, o seu desejo e a sua aversão a partir da sua vontade. E aquilo que você não controla, presta atenção, você não deve se perturbar com isso. Se você se perturbar e você importar com coisas que estão além do seu controle, você vai ter uma vida miserável, uma vida infeliz. Quer ver outro exemplo? Opiniões. Vamos supor, tá, que você faça lá uma festa de casamento. E daí você
capricha, né, em todos os detalhes e tudo mais, e daí uma parte dos convidados participa da festa e começa ali a falar mal do buffet. Você fica triste com a opinião dos outros convidados, porque você esperava o quê? Reconhecimento, né, pelo seu empenho de ter feito uma festa de casamento ali com um buffet que você achou mais adequado. O que o Epiteto vai dizer? Errado. Você não deve se importar com a opinião das outras pessoas. O que você pôde fazer de melhor, que estava sob o seu controle, era o quê? Contratar um bom buffet, garantir ali que eles trabalhassem de forma adequada para servir todos os convidados. Agora, se as pessoas vão gostar, não vão gostar do camarão, do macarrão, do vinho, da cerveja, seja lá o que for, não está sob o seu controle. Então, a opinião dos outros não importa. Vamos ler um pedacinho um texto curto, onde ele fala sobre esta parte das opiniões. Olha que interessante. Os homens não são incomodados com as coisas que acontecem, mas com as opiniões sobre essas coisas. E não é verdade? A gente se incomoda muito com a opinião dos outros. Por exemplo, a morte não é terrível, pois se fosse, teria parecido assim para Sócrates. Pois a opinião sobre a morte, de que ela é terrível, é a verdadeira coisa terrível. É claro que aqui você tem que entender que eles subscrevem uma posição que eles acreditam que exista alma, né? Se você não acreditasse em nada após morte, seria mais difícil você manter, talvez, esta posição. Continuando o texto. Quando então somos impedidos, perturbados ou entristecidos, nunca devemos culpar os outros, mas a nós mesmos, isto é, as nossas opiniões, aquilo que eu falei para vocês, entendeu? A opinião dos outros, ela só te fere a partir do momento que você importa essa opinião para si. Se você dominar a sua vontade e você falar assim, isso não me pertence, isso não tem a ver comigo, você não se perturba e logo você vai ter o quê? Uma alma mais tranquila, que é um dos objetivos aqui do estoicismo. Voltando ao texto, é a ação de alguém mal instruído culpar os outros por sua própria má condição. É a ação de alguém que começou a receber instrução colocar a culpa em si mesmo e daquele cuja instrução já foi completada, nem culpar o outro, nem culpar a si mesmo. Ou seja, é aquela pessoa que já não se perturba pela opinião de ninguém e nem se culpa também. As coisas são do jeito que são. Algumas coisas eu controlo, outras coisas eu não controlo. A opinião dos outros eu não controlo, logo eu não vou me perturbar, me deixar perturbar pela opinião dos outros que estão além do meu controle. Último exemplo de Epiteto, os acidentes, não é? Aí a gente entra bastante na parte da ética, porque ele fala o seguinte, transforma aquilo que acontece e não é do seu agrado em algo bom. É uma outra faceta do estoicismo que é muito interessante. Por exemplo, se o seu candidato não ganhar a campanha presidencial, transforme a frustração em tolerância, em paciência, em tentar ver um outro lado bom desse candidato. É uma forma de você transmutar uma ação que não estava sob seu controle, chegou até você e você faz o quê? Você muda, você transmuta ela para algo que você possa desenvolver, para algo que esteja sob o seu controle, e daí você trabalha uma virtude sua. Tem um texto aqui para a gente fechar o episódio que fala sobre essa questão do acidente. Na ocasião de cada acidente, evento que acontecer com você, lembre-se de refletir intimamente e se perguntar que poder você tem para transformá-lo em algo útil. Isso é bem legal, né? Pô, gente, merdas acontecem, coisas ruins acontecem com todos nós. Mas você já procurou pensar em como você pode transformar aquilo em algo que seja útil para ti? Para forjar a sua alma? Se encontrar um homem ou uma mulher justa, descobrirá que o poder de resistir é a temperança. Se o trabalho de parto, dor, se apresentar para você, descobrirá que requer uma ação o quê? De resistência. Se ouvir palavras abusivas, descobrirá que necessitam de paciência. E se você tiver assim adquirido o hábito adequado, as aparências não o arrastarão com elas. Ou seja, essa capacidade de transmutar ações ruins em
ações boas, em coisas boas que estão ali sob o seu controle. Eu espero que você tenha gostado deste episódio de Epiteto. Lembre-se sempre dessa questão da vontade. Domine aquilo que você quer, se afaste daquilo que você não quer e transmute essas ações ruins que chegam até você inevitáveis, de forma inevitável, por meio da sua vontade de gerenciar isto. Esta é a lição do mestre Epiteto. Muito bem, meus caros, não se esqueçam de se inscreverem no canal, me sigam nas redes sociais, se inscrevam lá na academiadefilosofia.com.br se você gostar de algum curso. Eu estou preparando um curso sobre filosofia e física quântica e a gente se vê em breve, meus caros e minhas caras. Um fortíssimo abraço para vocês e fui!